Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AluCast. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito especial aqui no nosso estúdio. Mas antes de apresentar ela, quero falar para você, pedir, para você gentilmente que já curta esse vídeo, compartilha esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ser um episódio excepcional. E não se esqueça, de se inscrever no nosso canal, pois dessa forma vai se tornar a plataforma mais relevante, o nosso canal vai se tornar mais relevante para a plataforma. Então, quero agradecer a Karina Fagundes por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Karina. Pessoal, e eu vou falar uma coisa para vocês. Ela é a melhor designer de interior da cidade de São Carlos e região. Então, é muito prazer que a gente recebe você aqui hoje. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sei que a sua agenda é corrida, mas é um prazer ter você aqui e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer é todo meu, Marisa. Vamos lá, então. Eu quero já saber de prontidão um pouquinho sobre a sua história, até para o pessoal também de casa conhecer um pouquinho mais sobre você, a sua formação, como que você se tornou essa referência que hoje você é nessa área que você atua. Eu vim da educação, fui professora por 10 anos, fiz letras, depois fiz pedagogia, alguns cursos a mais e fiquei muito tempo na educação. Depois disso, eu sempre gostei da área de vendas. Então, fui para a corretagem, tirei o CRES, virei corretora. Como eu sempre fui apaixonada por decoração e designer e tal, eu fiz o design de interiores só para melhorar a venda, para ter um case a mais aí, para poder melhorar o meu atendimento para o cliente. O que é um pé direito alto? O que é esse piso? O que é? Essa madeira? É marcenaria? E isso me ajudou muito no meu negócio. E com isso, o negócio destrinchou, assim. Então, a corretagem funcionou muito para mim. E quando eu consegui juntar o designer com a corretagem, que não foi não foi proposital, eu mexer com obra, foi uma consequência pela demanda que eu tinha de clientes investidores que precisavam comprar, mas eles não queriam reformar e eles queriam uma coisa pronta. Então eu juntei o útil ao agradável, que agora aqui no Brasil chama atendimento 360, que é um estilo americano, que a gente Depois eu vou querer cá. Saber mais sobre esse estilo. Mas, Karina, eu acho que tem um ponto, que eu acho bacana, é saber exatamente quando é que foi essa virada de chave que você falou, olha, eu preciso me especializar em design de interior, sendo que você veio da corretagem. Eu comecei a perder venda porque cliente não queria mexer com obra. Eu comecei a perder venda. Eu já tinha um talento para designer, para decoração, porque isso eu aprendi na infância mesmo. Eu sempre fui uma criança que gostava de limpar a casa, cuidar de casa e decorar a casa. Isso era uma maneira de melhorar a minha vida. Então, como eu não conseguia melhorar a vida naquele momento, eu colocava energia na limpeza e na decoração da casa. E assim, era muito engraçado porque eu não era uma criança que juntava dinheiro para comprar boneca ou para comprar doce ou para comprar... Não, eu juntava dinheiro porque eu queria comprar tupperware, eu queria comprar almofada, eu queria comprar tapete, eu queria comprar lençol. Então, assim, isso com 8 anos de idade, eu tô falando, E isso já tinha dentro de mim, mas eu nunca aproveitei isso. Quando chega um momento, assim, da vida que eu falei, no que eu sou boa? Então, assim, eu pensei, nossa, que realmente eu sou boa? Porque eu sou uma boa professora, mas eu tenho TDAH, então eu tenho algumas limitações. Eu não tive uma educação de primeira, então eu tenho uma defasagem muito grande. Eu sou uma boa educadora, eu sou uma excelente educadora. Só que assim, eu tenho problema na coluna, então eu não posso ficar carregando bebê o tempo todo, criança o tempo todo. Então, quando eu era professora, eu vivia travada, porque eu queria carregar todas as crianças de uma vez. Então, eu falei assim, não, eu preciso focar numa coisa que realmente eu possa fazer com o máximo primor.
E o que que é? O que que eu consigo fazer que eu sou realmente excelente, assim? E aí eu percebi que era vender e decorar. E a corretagem, não acontece muito isso, mas eu acho que, assim, Deus vai direcionando a gente na vida e cada um já nasce com um talento e às vezes a gente se perde desse talento, mas uma hora você resgata isso. E aí eu percebi assim, nossa, eu sou muito boa para vender e decorar, você tem que vender também. Não adianta você falar, não, eu conheço várias projetistas muito melhores do que eu, mas elas não conseguem vender. E isso não serve de nada. Então, assim, a primeira coisa que eu percebi na vida, se você não souber vender, dificilmente você vai enriquecer. Dificilmente você vai prosperar na vida. Porque você precisa... Qualquer coisa que você for fazer, se você for fazer uma faxina, você tem que se vender. Então, eu percebi isso. Eu falei, não, eu sou muito boa de venda, porque eu vendo desde quando eu me conheço por gente. Eu vendia... Eu nunca aceitei o mínimo na vida, nunca. A gente veio de uma família muito pobre, mas era muito pobre. O nome pobre ainda já tô ofendendo o nome. E eu nunca aceitei aquilo. Não tem dinheiro para comprar pão, como que eu vou conseguir pão? E eu nunca gostei de pedir também as coisas. Em rua, e ficar pedindo. Eu tenho pavor disso. E aí nossa, como eu vou comprar pão? Então nós éramos em 4, mais a minha mãe. Eu falei, então eu vou vender essa garrafa aqui de cerveja no bar. O pão custava 5 centavos, a garrafa custava 25 centavos. Todos os dias eu vendia uma garrafa para comprar os 5 pães. Eu não perdi o foco. Desde pequena eu sempre fui focada nas coisas. Então, eu fazia isso. Então tá. Então eu preciso comprar 5 pães. Então eu vou vender as garrafas e vou fazer isso. Então a venda, ela foi uma sobrevivência para mim. A vida toda. Eu quero decorar a casa, eu quero uma almofada, eu amei aquela almofada. Como eu vou conseguir comprar aquela almofada? Eu vou vender sorvete na rua. Então, eu já vendi aqueles... Existem ainda esses sorveteiros, né? Vendi. Inclusive, às vezes eu pego o sorveteiro, eu compro tudo pra ele poder ir embora descansar, porque é cansativo, né? Então, eu aprendi, falei assim, não, então eu preciso focar nisso. Nossa, então Deus me fez pra... Hoje eu sei que Deus me fez pra ser uma decoradora de primeira, sabe? E aí eu usei isso e o mercado imobiliário pediu isso de mim, né? Eu não vou perder venda por conta de um apartamento que não tem piso. Se eu aprendi isso no curso, e eu fiz esse curso não para fazer isso, eu fiz esse curso para melhorar mesmo, para eu poder escolher o melhor móvel para o meu cliente, para eu poder falar, não, esse piso aqui não tem solução, vamos procurar outro imóvel. E aí, eu comecei a ficar muito boa nisso, sabe? Quando você fala assim, tá aparecendo cliente, então isso daí tá dando certo. Você sabe quando você tá no caminho, quando as coisas começam a funcionar. E aí, eu só parei de decorar e pegar obra quando o Antônio nasceu. Muito bom, muito bom. Parabéns pela sua história, né? Por contar um pouco mais de quais são, né, essas paixões que você... acabou agarrando e entendendo, né? Porque fato é que realmente quem não sabe vender, e eu não digo só assim usar técnicas, obviamente que facilita muito, mas está aberto a isso, né? Está aberto a aprender. E o fato do design, então principalmente design de interiores, né? Que é o seu foco, isso daí é muito, muito bacana. Karina, né? O povo me chama de cabelo. Não tem jeito, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você que você falando, né, sobre a questão de o fato de você aprender e aí depois você não aceitar, né, entre aspas, oferecer aquele serviço sem ter o padrão de excelência, é um ponto que a gente enxerga em quase todos os profissionais que são de ponta. Ou seja, à medida que você aprendeu um outro nível de excelência, você não retrocede, né? Pelo contrário, você aplica aquela excelência e busca avançar mais. Então, como é que foi, né, essa fase de você começar a aprender cada vez mais e falar, não, eu vou me especializar, eu vou entregar isso para o meu cliente. E aí, como você falou, à medida que os resultados vão surgindo,
você entende, poxa, estou no caminho certo. Então, como é que foi essa fase de transição quando você falou, não, preciso realmente focar nisso porque é isso que eu sei fazer de melhor e eu vou me tornar melhor como você já é hoje? Eu percebo assim, que nunca, em nenhum momento da minha vida, em nenhum trabalho, nenhum projeto, eu entreguei só o que me pediram. Nunca. Qualquer coisa, se eu for limpar um chão, eu nunca vou limpar só o chão. Se tiver a parede pra limpar, eu vou limpar mesmo que você não combinou isso comigo. E isso eu levei isso pro meu trabalho, pro meu negócio, né? Eu tenho uma empresa hoje, né? Pago contador e tudo mais. Que é o KF Móveis e Interiores. Então, a gente sempre vai entregar um trabalho de excelência. Isso eu não consigo sozinha. Isso eu preciso de parceiros. Então, para começar a vida, você tem que ser humilde e saber que você não sabe tudo. Então, o que me diferenciou muito no mercado, que foram os poucos erros que eu cometi, e quase nulos perto do que é pegar uma obra ou de vender um imóvel, é ser humilde a ponto de falar, bom, eu não sei o que é isso, então eu vou perguntar para quem sabe. Então, o meu pintor, o meu pedreiro, o meu eletricista, ele tem voz no nosso negócio. É tudo junto ali. Então, seu Elias, como que pinta essa parede? Então, assim, no começo, porque o design, ele não te dá uma base, né? Uma coisa é a técnica, outra coisa é a mão de obra ali, né? No dia a dia. Seu Elias, como que eu faço isso? Então, ele ganhou voz, né? Porque às vezes a gente tem isso, né? De achar que porque a gente estudou, então a gente é melhor do que quem tá fazendo um trabalho secundário. E isso mudou, foi uma chave, assim, pra mim, porque eu sempre ouvi todos os peões que trabalhavam comigo. Então, assim, seu Elias, como que nós vamos fazer isso agora? Nós vamos fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. E aí eu seguia aquilo, à risca. Seu Elias, você acha que isso daqui vai dar certo? Ô, Dudu, o que você acha disso? Ô, José, o que você acha desse piso aqui? Esse piso é muito ruim mesmo, sabe? Porque você vai na Porto Belo, você vai em vários lugares, só que assim, quando você vai para investidor, você tem que pensar o custo e benefício, entendeu? Assim, tem que ser um negócio que vai dar uma rentabilidade para ele, mas que não pode ser tão caro. Então, quem que vai saber mais de um piso do que quem assenta piso? Quem vai saber mais de uma tinta do que quem coloca a tinta? Então, assim, quando você tem esse olhar que você não vai vencer sozinha na vida e que você precisa acreditar em quem trabalha com você, e isso muda assim, o tratamento, sabe? Assim, muda, porque assim, você trabalha de igual para igual. Então, não tem rixa, ele nunca vai deixar de fazer uma coisa só porque você não pagou isso pra ele, mas você é tão gentil com ele, você trata ele com tanta dignidade que ele te devolve essa dignidade também. Então, é isso que eu acho que foi o meu diferencial, assim, no mercado, até eu parar agora por um tempo, né? Muito bom. E, Karina, qual foi o seu primeiro trabalho? Foi sua casa ou foi algum cliente que você iniciou? Olha, eu comecei decorando minha casa, que ficou um apartamento que a gente alugou em 2 dias, assim, de tão legal que ficou o apartamento. Ele tem até divisórias dentro da gaveta pra você pôr cueca e calcinha, pra você ter ideia, assim. Mas o primeiro projeto que eu peguei e que eu não queria pegar, mas eu fui obrigada a pegar, é que eu vendi um apartamento, mas o cliente falou, eu só compro se vier decorado. Daí eu falei, puxa vida, então acho que o mundo tá me pegando aí, né? Na hora eu falei, não, eu entrego decorado pra você. Eu não sabia nem telefone de pedreiro, de pintor e tal, mas quem tem boca vai a Roma, né? E aí eu falei assim, não, vou pegar. E foi um apartamento, assim, que ficou maravilhoso, maravilhoso. Foi de um pai, né, que comprou pro filho. E aí eu entreguei toda a minha dedicação, eu entreguei com tudo pronto, até com comidinha na geladeira e tal. E depois disso, parece que o universo, assim, se abriu. E aí fui pegando... Aí eu vendi um apartamento, peguei a obra desse apartamento. Aí no prédio eu já peguei vários apartamentos. Então, assim, teve uma época que eu tava tocando mais de 30 obras de uma vez, assim, num prédio inteiro, sabe? Assim. E eu sou muito dislexa, né? Eu tenho um TDAH muito grande. Então, assim, os meus próprios peões me ajudavam, sabe? Porque, assim, eu fazia com excelente, mas eu sabia das minhas limitações. Então, eu tenho um grupo, né, que a minha amiga fez pra mim, que chama, assim, Eu Sou Linda.
E eu uso esse grupo até hoje é a minha agenda, sabe? Pra eu não esquecer as coisas. Que eu falo assim, que foi o presente mais bonito que eu ganhei na vida. Foi um grupo de WhatsApp da minha amiga. Porque todas as vezes que eu precisava mandar alguma coisa, eu mandava pra ela, sabe? Assim, pra eu não esquecer. Aí ela fez um grupo e me mandou e saiu do grupo. Então, esse grupo é a minha agenda até hoje. Eu tenho um celular top que tem várias agendas, mas eu gosto desse grupo. Eu sou linda, sabe? Muito bacana. Até porque tem que ser algo que seja funcional, né? Às vezes a gente tem tanta tecnologia aqui dentro, mas ao invés de te ajudar, você acaba se perdendo, né? Porque é tanta coisa para você aprender e às vezes o papel e a caneta ali é o que resolve, é o que é funcional e boa, você usa e tem um resultado extraordinário, ao invés de ter que ficar usando um monte de outras ferramentas. Karina, deixa eu fazer uma pergunta que eu acredito que seja até um pouco polêmica, mas é interessante porque traz essa transparência, né, para o cliente que eventualmente gostaria de te conhecer. Para as pessoas que estão nos assistindo, né, hoje, eu gostaria de perguntar qual foi o maior desafio que você teve na sua carreira até aqui? O meu maior desafio... Eu acho que foi confiar em mim mesmo, primeira coisa, porque às vezes a gente duvida da nossa capacidade. E às vezes a gente também nem tem tanta capacidade assim, mas a gente duvida do nosso potencial, que a gente pode crescer, que a gente pode se desenvolver. Eu já tive uma cliente que foi uma cliente problema, assim, que eu aprendi muito com ela, que é sempre pôr tudo em contrato, sempre tentar a maior transparência possível, porque infelizmente a gente não pode confiar em todo mundo. Né? Então, eu já tive calote, e eu acho que isso, para mim, foi o maior desafio, aprender a confiar não confiando, sabe? Então, assim, sempre em contrato, sempre... E isso foi bom porque deixou o meu trabalho mais profissional ainda. Então, assim, tem contador, tenho advogado, tenho tudo para me respaldar e respaldar o meu cliente também. Então, acho que foi o maior desafio, assim, para mim. Nesse sentido, né? E em termos de obra, que você falou, talvez, nossa, esse daqui eu não vou dar conta, esse daqui eu vou ter que aprender e não vai ter prazo, não vai ter orçamento, o que eu faço? Como é que foi? Eu tive um apartamento que quebrou uma pedra um dia antes de eu entregar o apartamento. Da cozinha. O cliente deixou pra cortar a pedra no final, falou que era pra cortar no final, e aí... O cara foi cortar, quebrou a pedra da cozinha, perdemos uma pedra da cozinha e eu entregar o apartamento no outro dia. E foi um porteiro, que eu era muito amiga de porteiro, gente. Eu vendi muito imóvel porque eu fiz parceria com porteiro. Então a gente rachava ali meio a meio as comissões, sabe? E aí ele virou um grande amigo meu, chama Pedro. E aí eu falei, Pedro, você não conhece ninguém que pode me ajudar, tal. E aí a gente fez, em 24 horas, a gente apareceu com uma pedra maravilhosa lá, instalada. E eu não cobrei R$1 do meu cliente. E meu cliente falou assim, Karina, mas você não vai cobrar a pedra, tal? Eu falei, não, é uma responsabilidade minha e tá tudo certo. Fica tranquilo. E nisso eu ganhei o cliente pro resto da vida. É um cliente que é investidor, compra e reforma sempre comigo. Então, Entendi. Acho que foi um desafio, assim, que eu consegui sair por cima. Porque eu poderia falar, puxa, acabou, né? Ou, nossa, eu vou cobrar do cliente. Ou eu vou... Olha, uma coisa que eu tenho na vida, assim, que é muito difícil eu perder... E nunca aconteceu isso, tanto na obra quanto na corretagem, é perder a paciência, assim. Eu não consigo, eu não perco a paciência no trabalho. É impressionante, assim. Tem que cair o mundo, pode cair o mundo. Meus pedreiros, às vezes, estavam desesperados. Karina, eu assentei errado isso daqui. Calma, que tudo tem solução nessa vida. Só a morte que não tem solução. Então, assim, eu levo muito isso pra vida. Não, isso daí tem solução. Não, a gente faz de novo. Não, a gente refaz. Ah, mas vai ter prejuízo. Ah, faz parte da vida, sabe? E aí, ou você chora o leite derramado, ou você fala, não,
Aconteceu, faz parte. Eu não sou um alecrim dourado que nunca vai acontecer as coisas comigo, né? Então, assim, nunca surtei com nenhum peão meu, pra você ter ideia. Já apareceu de não aparecer e tal, você nunca vai me ver surtando, assim. Só se você vier e me bater, aí o negócio vai mudar. Mas fora isso, me ofendeu, eu vou te ofender. Mas fora isso, nada, assim. Então, eu sou bem tranquila a respeito, né? Trabalhar comigo é um prazer. E é um prazer sempre com as pessoas que eu trabalho, assim. Nossa, muito bom. E você sabe que, até para você que está nos assistindo, né? A gente chega à conclusão que não é à toa, né? Que os resultados, eles surgem, né? Então, veja bem, nós já falamos aqui. Pessoal, assim, modesta parte, tem sido uma mega aula, né, Karina? Então, por que eu falo isso? Exatamente da forma como eu estava falando. Os resultados, eles surgem e não é à toa. Porque, veja bem, você já falou em entregar mais do que é prometido. Você já falou em fazer parcerias estratégicas. Você já falou em valorizar todos os tipos de níveis de profissional. Você já falou em entregar algo se preocupando muito mais na qualidade do que no financeiro. Então, assim, são pontos que a gente enxerga em padrão de pessoas que realmente alcançaram resultados, porque está enxergando além, né? Não é simplesmente aquele serviço aqui e agora, eu preciso ganhar aqui e agora, né? E um ponto, né, que você citou, que eu acredito também que seja fundamental, que é o equilíbrio emocional, né? Porque todos vocês que estão nos assistindo, que pensam em montar uma empresa, ou já possuem uma empresa, ou que possuem almejar cada vez mais crescer na sua carreira profissional, você lida com cada vez mais pressão. É fato, né? Então, à medida que você cresce profissionalmente, a pressão aumenta, né? E se você não tiver equilíbrio emocional para saber lidar com essa situação e resolver o problema, com certeza você não irá chegar muito mais além do que você almeja, né? Você ficará ali naquele nível e não crescerá na sua vida profissional. Muito bom. Karina, eu gostaria então de entrar um pouco mais na parte técnica agora, né? Até para poder compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo, que estão nos ouvindo. Em relação à questão do seu estilo de decoração, como é que você classificaria, né, essa questão de design de interior? Qual é o estilo do design que você faz hoje? O que que depois que eu engravidei, eu tive que mudar todo o percurso da minha carreira, né? Então, porque a vida de um empresário, ou você foca totalmente, ou você vai ter que terceirizar muita coisa. E no começo eu terceirizei muita coisa. Hoje, o que que acontece? Hoje eu não cuido mais de obra. A princípio, hoje a minha prioridade é o meu filho, é a minha maternidade, é o meu lar, é a minha família. E o Vinícius é o provedor da família e eu cuido, a minha responsabilidade é proteger e cuidar do Antônio e do nosso lar. Hoje o meu estilo é farmhouse, que é o que eu sigo na minha casa, que é um estilo mais acolhedor. Então, o que que eu pensei? Então, todas as vezes quando vou voltar até nisso mais uma vez, você tem que olhar para dentro de você, no que você é bom, né? O que faz seu coração brilhar? O que é você? Porque às vezes a gente passa a vida inteira correndo atrás do vento, correndo atrás de coisas que não é você. Não faz nada, não tem sentido nenhum pra você. Então, o que eu voltei? O que eu gosto? Eu gosto de um lar acolhedor. Eu gosto de pegar coisa velha e reformar e restaurar. Eu gosto de costurar. Eu gosto de pôr a mão na massa. Meu filho não é um filho que tem muitas coisas, mas a gente cria muitas coisas pra ele. Ele vai ser uma criança que ele vai construir muitas coisas, ele vai usar a criatividade dele, porque foi assim que eu formei o meu caráter. Então, assim, eu não tinha condições de ficar comprando coisas. Minha mãe era mãe solteira, então eu fazia as coisas. A coisa que eu mais gostava de fazer na minha infância era ir no lixão da cidade.
Eu era pobre, mas não a ponto de ter que ir no lixão, tá, Maurício? Eu já vou esclarecer aqui, porque às vezes minha mãe assiste, ela sabe que eu ia pro lixão, mas assim, a gente era muito pobre, mas não a ponto de ir pro lixão. Mas eu tinha primos, né? Eu tinha uma tia que tinha 12 filhos, eram primos, e a gente amava aquilo, né? Amava ir lá com eles e tal. E eu gostava sempre de pegar uma coisa velha e levar para casa e tentar refazer alguma coisa e deixar aquilo bonito. É uma coisa que eu falo muito, né, na decoração, que você não precisa ter dinheiro para ter uma casa organizada e uma casa bonita. Você precisa ter bom gosto, você precisa ter capricho e você precisa ter força de vontade. Aí você consegue ter uma casa bonita, uma casa organizada, sem precisar ter grana, sem precisar ter dinheiro. Então, hoje eu sigo um estilo farmhouse, que é um estilo acolhedor, um estilo que você reaproveita muitas peças de família, você garimpa muito. Então, eu vivo em ferro velho, eu vivo em antiquários, em loja de antiguidades, em loja de móveis usados. E é isso que eu tô decorando a casa, e aí eu lancei o e-book agora de organização e decoração do lar. Ô, Karina, fala um pouquinho mais sobre o seu trabalho que você desenvolveu em relação ao e-book, né? Porque eu acredito que você deve compartilhar muitos conhecimentos a um preço muito acessível, né? Então, hoje, eu sei que o seu trabalho ele é muito renomado, você entrega muito. Então, fala um pouquinho mais sobre a questão dos e-books que você desenvolveu. É o seguinte, no mercado de decoração não é barato você contratar um designer, uma arquiteta ou um engenheiro. É caro, é um trabalho caro. Exige muito tempo, né? Então, e quanto mais você acaba tendo clientes, menos tempo você tem, então seu horário começa a ficar muito mais caro. Então, meus projetos começaram a ficar caros. E eu não vou voltar por enquanto por conta do Antônio. Então, eu falei, bom, o que eu posso fazer para eu ainda continuar exercendo esse trabalho para o mundo? O que eu posso fazer para mudar a qualidade das pessoas ao meu redor? E eu, focando no lar, eu percebi a necessidade da mulher de ter um lar organizado e um lar decorado. E o quanto isso é importante para a família. Então, hoje, para mim, já não é mais importante o mercado de trabalho. Para mim, hoje, o importante é a minha família. E eu sempre dou dicas, né, de organização, decoração para o pessoal, né? Agora eu vou voltar com o YouTube de novo. E elas gostam muito disso. Então, eu falei assim, nossa, como que eu posso ajudar essas pessoas a melhorar a casa delas, a melhorar a qualidade de vida delas? Porque, assim, se você tem uma casa bagunçada, uma casa desorganizada, você vai gastar mais. E dinheiro é tempo, e o seu tempo é vida, e a vida é escassa. Você não vai viver muitos anos e você não tem todo o tempo do mundo. E às vezes você perde tempo para ganhar dinheiro, ficar ausente onde você não deveria ficar, que é a sua casa, que são os seus filhos que precisam de você ali, para comprar coisas que talvez você nem precise, e na bagunça você perde aquilo. Então, é sempre isso que eu me pego pensando. O que eu acho que é importante ter no meu lar e o quanto a organização é importante para o lar. Então, é isso que eu fiz, e agora a gente está lançando o e-book de organização e de decoração. E o que as pessoas podem ter a expectativa, né, que vão encontrar no e-book? Então, são dicas simples, né? Porque nem todo mundo tem um dom de decorar e organizar a casa. Porque se tivesse, a gente não precisaria também do designer e do arquiteto. Mas dentro do que você gosta, do que você ama, o que você pode melhorar naquele ambiente? Hoje eu levo a casa como um trabalho celestial, como algo de Deus mesmo. Eu levo o trabalho do maternar, do cuidar da casa, como o maior dos meus projetos de vida. Então, o que eu quero de diferente que eu tive na minha infância para o meu filho? Eu até brinco, eu não quero que o Antônio tenha os mesmos traumas que eu. Ele vai ter os traumas dele, mas não precisa ser os mesmos.
Então, como que eu posso melhorar a qualidade de vida do meu filho? É no lar. É você cuidando dele. Como que você vai cuidar de uma criança, ou cuidar de um marido, ou se cuidar morando num caos? O caos não combina com o ser humano. A gente não foi feito para o caos. Não é à toa que Deus ele escolheu 7 dias para fazer o mundo. Ele poderia ter feito assim. Mas ele é organizado. Então, a gente é a essência de Deus. E essa organização, ela vem de Deus. Quando você tem... Eu percebo muito isso. Quando a sua vida tá caótica, é porque você tá longe de Deus. E quando o seu lar tá caótico, você tá longe de Deus também. Porque a organização e a beleza, ela faz parte do princípio de Deus. Deus é belo e Deus é organizado. E aí, pensando nisso, as pessoas terão no e-book dicas simples, que elas vão poder ter uma casa limpa, organizada e decorada. Simples assim, com diquinhas de 2 horas por dia, e aí você pode dividir isso em meia hora já, porque a maior parte das mulheres no Brasil, elas trabalham fora, então é uma dupla, às vezes 3 jornadas aí. Então são dicas simples, não vou deixar as pessoas bitoladas, né, com extrema organização, extrema limpeza, mas que seja acolhedor, que você entre na sua casa e que você tenha prazer de estar na sua casa. Porque o que acontece muito, 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 é que a gente, pela casa tá o caos, pela vida tá o caos, a gente se endivida para suprir essas necessidades, a gente deixa o nosso lar de lado e vai fazer outras coisas para suprir essa necessidade, que se você organizar seu lar, se você organizar sua casa, eu falo assim, tá muito bagunçada a sua vida, vai arrumar sua gaveta de calcinha e cueca, que já vai te dar um alívio. Tá muito bagunçada a sua vida, vai arrumar uma gaveta de talher, vai arrumar dentro de um armário, para você ver que até nesse processo, isso já vai organizando a sua vida. E não tem jeito, Maurício, assim, eu falo pra você. Às vezes as pessoas falam assim, Karina, você acorda às 5 da manhã pra cuidar da casa? É o que tá tendo pra mim agora. Eu não tenho como eu fazer as coisas, porque o Antônio é a primeira coisa que eu tenho, é a minha primazia na vida. Então, se eu tenho que acordar às 5 da manhã, e aí eu fico pensando assim, o padeiro acorda às 3 da manhã pra fazer pão. Para ganhar R$2.000 por mês, por exemplo. Eu não posso acordar às 5 da manhã para cuidar da minha casa, para que quando o Vinícius acordar, o Antônio acordar, a casa esteja em ordem. Eu não posso fazer isso. Por que eu não posso? Eu cuido das coisas dos outros. Às vezes você acorda às 5 da manhã, vai pegar um ônibus lotado, para cuidar de coisas que é da outra pessoa, para trabalhar, para se matar, tal. Aí você chega na sua casa e o que você mais gasta, que é roupa, comida, sapato, tá tudo caos. Será que você precisaria trabalhar tanto se você fosse mais organizada na sua casa? Será que você precisaria ter 2, 3 empregos se você poupasse mais? Então, assim, eu sempre prego muito essa questão de roupa sustentável, né? Moda sustentável, que aqui no Brasil a gente não tem muito isso, mas quando a gente vai para a Europa, você vê o tanto de brechó, o tanto de móveis usados que as pessoas restauram, porque assim, não existe lixo no mundo. Para onde vai isso daí? Né? Eu compro uma roupa e depois eu já compro outra, tal. Para onde vai isso? Porque não existe lixo no mundo. A gente fala de lixão, tal, mas tá tudo aqui dentro desse planeta. Uma hora, o que a gente vai deixar para nossa geração? Então, eu penso muito nisso e é isso que eu foco hoje. Hoje, se você falar, Karina, qual é o seu trabalho hoje? É mudar o lar das pessoas. É mostrar para as mulheres que o lar tem importância. Às vezes as pessoas falam assim para mim, Karina, mas você deixou sua carreira, você já vendeu milhões e você deixou a sua carreira para cuidar do seu filho, para você cuidar do seu marido, cuidar da sua casa. Você é doida? Quando eu vejo, assim, do que eu vim, porque assim, isso que eu tenho, Maurício, essa ideia que eu tenho de dar certo, que a minha família tem que dar certo, é porque eu tive uma família totalmente desestruturada. Então, assim, eu sofri coisas que não precisava ter sofrido se minha mãe tivesse tido uma visão que hoje eu tenho. E ela não podia ter, porque ela deu o que ela podia.
Entendeu? Ela fez o máximo. E assim, talvez eu não teria conseguido fazer 1/3 do que minha mãe fez. Mas hoje, tendo o conhecimento que eu tenho, sabendo, e a educação me ensinou muito, né? O tempo, os 10 anos de educação que eu foquei na educação, com 2 graduações, eu falei, meu, pra que eu vou usar isso? Não me serviu de nada, isso não me ajudou a ganhar dinheiro. O que me ajudou a ganhar dinheiro foi a corretagem e o designer. Isso sim eu ganhei dinheiro. Mas hoje, vejo quanto a educação me ajudou a entender a importância que é você abrir mão da carreira para cuidar dos filhos. Porque eu falo assim sempre, eu posso errar em tudo nessa vida. Eu posso começar 10 carreiras se eu quiser. Eu posso começar... não deu certo esse trabalho, eu vou fazer outro. Não deu certo isso, eu vou fazer outro. O casamento, eu falo muito para vocês, o casamento é a única coisa que você não pode errar. E educar o seu filho mais ainda. Porque assim, que filho você vai deixar para esse mundo? Então, as pessoas quando perguntam assim para mim, cadê sua carreira? Eu olho pro Antônio e eu vejo assim, que eu posso transformar ele num melhor ser humano que ele puder. Não existe carreira nenhuma, que se você falhar com seu filho, vai te trazer um benefício no futuro. Então, assim, a única coisa que eu penso hoje, eu falo assim, eu quero que o Antônio tenha a melhor educação que ele pode ter, a melhor mãe que ele pode ter, o melhor pai que ele pode ter. Eu não penso em sapato, roupa, essas coisas assim. As pessoas até veem assim, tipo, que a gente tem, o Antônio tem o que ele precisa. O que ele precisa? Ele precisa de mim. Ele não precisa de... Você vai lembrar o que a sua mãe comprou pra você quando você tinha 2 aninhos, ela foi lá e comprou aquela roupa de 300 e 400 reais. Você não vai lembrar disso. O que vai fazer você ser uma pessoa de sucesso é o tempo que a sua mãe dedicou a você. E assim, quando ela não faz isso, você tem que correr muito mais que o resto. Então, assim, eu percebo assim, eu sempre tive que dar muito mais do que eu precisava para eu conseguir estar ali, comparado com as pessoas que tiveram uma família estruturada. Então, para quem veio de família desestruturada, sabe o quanto é importante ter uma família estruturada. Então, às vezes as pessoas nunca vão entender porque eu deixei de ganhar alguns dinheiro aí, que não é pouco, para focar na família. Que para mim, hoje... é onde eu não posso errar. Eu posso destruir seu apartamento. Que aí a gente parcela em 10 vezes, eu vou arrumar ele pra você. Mas eu não posso destruir a infância do meu filho. Meu Deus, que aula! Que aula! Realmente é muito impactante, Karina, quando você traz esses fundamentos, né? Que eu entendo isso como um fundamento de você enxergar o que realmente tem valor. E é muito impactante, porque quando as pessoas têm clareza disso na vida, tudo se torna fácil de você abrir mão, tudo se torna fácil de você tomar uma decisão. Porque, como você falou, para as pessoas é muito complexo abrir mão de 10, 15, 20, 50 mil reais. Mas para você, comparado à vida do seu filho, não significa nada isso. Nada. É um preço muito irrisório perto da educação e o futuro inteiro do seu filho que você está hoje semeando o seu tempo, está ali dispondo, né, do seu conhecimento para ele, direcionando ele. Então, assim, é muito legal, muito bacana. Parabéns por esse mindset. Tenho a certeza que eu aprendi muito, né? Eu vou sair daqui e já sair aplicando, né? Porque, assim, conhecimento é bom aquele que você aplica, não é verdade? E é interessante porque há alguns anos já atrás eu estava conversando com a Marina, né? Minha esposa, para quem não conhece. E quando a gente recebe... É maravilhosa, gente. Pensa numa mulher maravilhosa. A gente recebe as pessoas em casa e faz aquela mesa posta, que ela gosta, né? Dessas coisas de casa. Inclusive, ela é super sua fã, né? Eu sou fã dela, é minha advogada, tá, gente? E aí a gente faz tudo isso para receber as pessoas. Só que
dessa conversa que nós tivemos, nós chegamos numa conclusão. Por que a gente faz o melhor para as pessoas e para a gente tomar o nosso café da manhã, a gente toma na correria? É sempre correndo, é sempre... não pega aqui, faz ali, e não monta um negócio organizado, com calma, com paciência, uma janta. Tudo bem, a gente sabe, o nosso dia a dia é corrido, nem sempre vai dar para fazer, sim, verdade. Mas, poxa, numa sexta-feira, numa quinta-feira, numa janta, no almoço, por que não organizar, não fazer uma mesa posta? Eu contei pra você já, né? O meu armário eu gosto de separar por cores. Gente, é loucura. É totalmente verdade o que você falou, Karina. Quando você organiza a coisa que é simples, que não deveria, entre aspas, impactar a sua vida, a organização é em tudo. Você se torna uma pessoa organizada. Então você já começa a organizar desde o seu armário, aí vai para sua vida, né, pessoal, no sentido de relacionamentos, finanças, etc. Então, assim, faz muito sentido tudo que você falou. E, pessoal, se você não aprendeu, né, tudo isso que a gente conversou aqui, realmente, olha, tá difícil, né? Tá difícil. Se você não mudar a sua vida depois desse relato que a Karina trouxe pra gente, não sei o que vai fazer você mudar a sua vida. Karina, mas eu quero saber um pouco mais, né, da sua parte profissional, né? Então, partindo ali pro lado que você comentou de impacto da vida. Se puder trazer algum caso, né, que você realizou um trabalho e como isso impactou a vida da pessoa, e o fato de você olhar no rosto dela e só por transformar ali a fisionomia, você falou, poxa, consegui alcançar o meu objetivo. Tem algum caso, ou vários casos, né, mas um que marcou muito, né, a sua carreira, a sua trajetória? É porque, assim, numa entrevista, ele falou assim, Karina, como que você conseguiu? Eu falei assim, se eu já vendi ovo, eu consigo vender qualquer coisa nessa vida. Eu já vendi garrafa de cerveja, falei pra ele. Olha. Tipo, assim, e eu tava falando de uma construtora top, né, no Brasil. Uhum. E aí, depois de um tempo, eu comecei a vender bem. Aí ele perguntou assim, Karina, por que você vende tão bem? Eu falei assim, porque eu dou comida pro povo. Eu aprendi isso com uma dona, com a Andréia, que eu morei, né, na casa dela. Eu fui embora muito cedo, né, trabalhar. E eu morei na casa dela até muitos anos. E ela sempre servia as pessoas. E aí eu percebi assim, nossa, porque qualquer pessoa que ela chega aqui, ela põe um pãozinho, ela põe uma comidinha e tal. E eu usei isso na venda, Maurício. Eu sempre assim, chega qualquer pessoa, não vai sair da minha casa sem comer alguma coisinha. E chegava na venda, eu comprava pão de queijo para meus clientes, botava o cafezinho, comprava bolo. E aí aquilo lá, né, existem os estudos depois que você estuda a venda, né, tal. Aquilo lá trazia uma conexão muito grande. E isso eu fidelizava meus clientes, assim. Uma das coisas que é mais forte, assim, que aí, às vezes, eu pergunto, Vinícius, o que você acha que eu sou boa, né? Porque, às vezes, a gente fica... Ele fala, você fideliza seus clientes. Seus clientes são tão fiéis a você que você consegue vender de novo para eles e ele vende você para todo mundo ali. Então, assim, o seu potencial é fidelizar o cliente. E isso é uma coisa genuína minha. Não é uma questão assim que você fala, Karina, você força para ser assim? Não, é natural meu. Eu faço isso com qualquer tipo de pessoa, sabe? Você nunca vai ter o meu mínimo, você sempre vai ter o meu máximo. A minha mãe era uma pessoa muito enérgica, assim, muito, muito pragmática. Ela cobrava ao extremo. Isso hoje eu vejo que não é uma coisa boa. Eu não faria isso com meu filho, mas graças a Deus ela fez isso comigo. Porque ela falava assim, ou você faz direito, ou você vai fazer mais de uma vez. Até ficar bom. Então, ela era nisso. Então, assim, eu não adiantava eu querer fazer meia boca, porque eu teria que fazer de novo. E fazer de novo dá muito mais trabalho do que você fazer uma vez. Bem a primeira vez, né? Exatamente. Então, eu sempre, em todo trabalho, eu levava isso. E aí, o que aconteceu com um cliente? Eu tive um cliente que ele estava realizando o sonho de comprar o apartamento para o filho.
Então, assim, no Brasil a gente já tem um sonho de ter o nosso. Imagina de você comprar pro seu filho. Eu até brinco assim, não vou comprar isso não pro Antônio, porque eu vou juntar para ele comprar, quando ele crescer, ele comprar o carro dele, sabe? Ou eu dar o melhor para ele quando ele precisar realmente de grana e tudo mais. Agora ele não precisa disso não, vamos mesmo, a gente mesmo fazer isso aqui. E aí esse cliente, ele conseguiu realizar o sonho. Eu sabia que era toda uma economia, assim, de uma vida que ele estava comprando. E aí ele quis comprar no melhor lugar o apartamento. Então eu vendi no melhor lugar. Isso eu penso muito, porque às vezes o cliente quer, ele não entende, né? Quando você é leigo no mercado, você tem que pensar, e se um dia eu for vender esse imóvel, é fácil vender esse imóvel? Então eu nunca vou vender besteira para o meu cliente. Eu prefiro perder a venda do que perder o meu cliente. Eu não vou vender coisa ruim para ninguém, eu não vou fazer coisa ruim para ninguém. O que eu não faço para mim, eu não vou fazer para você. E aí esse cliente gostou, né, desse imóvel. Ele falou assim, mas a gente vai ter que mexer nesse imóvel. Eu falei, não, deixa comigo, eu sei tudo. Sabia nada. Sabia nada. E eu fiz todos os gostos desse cliente. Porque uma coisa que diferencia muito no mercado é você ouvir o seu cliente. Você saber o que ele precisa, o que ele quer. Não é o que você gosta. Lógico, a gente tem uma estética e a gente segue essa estética, mas dentro dessa estética tem que caber tudo que o meu cliente gosta. Às vezes ele vai querer colocar coisa que talvez eu acho que não combine, mas e se eu melhorar esse negócio aí? Será que dá para pôr no projeto? Porque vai pôr, não tem outra opção. Eu quero que o meu cliente entre no lar dele e sinta que aquele lar é dele, não que é de um designer ou de um arquiteto. E aí esse cliente comprou um imóvel para o filho, a gente começou a obra desse cliente, e esse menino, cada dia chegava, Karina, eu tenho uma prancha que assim, eu usava com meu pai quando a gente era criança. Você acha que cabe no apartamento? Claro que cabe. Eu falava, meu Deus, onde eu vou socar uma prancha, sabe? E aí eu coloquei de frente para a cama dele, como se fosse... Tinha a cabeceira e acima dele como se fosse uma obra de arte mesmo. Então ele chegava assim de frente e olhava, nossa, que linda essa prancha, sabe? Assim, e tem uma história, porque a casa ela tem que contar a sua história. E aí ele, ai, Karina, tem uma poltrona podre, velha, que a minha avó que me deu, não sei o que era. E eu gosto tanto dela, você acha que dá pra gente pôr? Vamos mudar o estofado e nós vamos pôr, vai ficar super bonita. Karina, eu tenho uma mesa... Mas ela é uma mesa de jogos, a gente joga muito. Ele era um jovem, assim, um homem jovem, solteiro e tal. Então, a gente pensou no apartamento tudo pra ele. E aí eu falei assim, não, a gente vai pôr um tampão. A gente faz de mesa de sala, de estar. Quando você for jogar, você tira o tampão, joga ali com seus amigos, acabou. Vai dar super certo. Ele, nossa, vai ficar muito legal, sabe? Assim, e o apartamento, não é falando não, mas ele ficou maravilhoso, aquele apartamento. Ele ficou masculino, mas assim, depois esse cliente acabou se mudando, depois de 2 anos ele se mudou e eu reformei de novo esse apartamento para alugar. Então a gente mudou algumas coisas, mas assim, a essência era toda dele. E ele ia chegar, então assim, ele ia chegar à noite, né? E ele trouxe todos os... Eu entrego até faxinado o apartamento, né? Entregava faxinado, decorado, com plantas. Então, assim, ele mandou as coisas dele pra eu organizar. Então, eu tenho curso de organização também, né? Isso facilitou muito na minha carreira. E aí, ele mandou os móveis e tal. E eu falei assim, manda as roupas também. Então, eu percebi, por exemplo, nossa, ele não tem uma toalha de rosto. Ah, então, lá no meu grupo Eu Sou Linda... Ah, então vamos colocar toalha de rosto, vamos pôr uma plantinha aqui, vamos dar... Porque a mulher, ela traz a vida pro lar, né? Então, eu falei assim, então vamos pôr isso, vamos pôr aquilo. Aí ele vai chegar 11 e pouquinho, quase meia-noite. Não vai achar lugar aberto, até porque ele vai vir de ônibus. Então, eu vou deixar uma lasanha pra ele. Aí eu deixei lasanha, deixei 2 tipos de suco, refrigerante... E aí eu falei, não sei se ele toma isso, vou deixar uma água também. Então, deixei a comidinha dele ali, deixei um recadinho, porque eu falei, às vezes ele nem vai abrir a geladeira, já deixei ali na porta. Tem comida na geladeira, você vai chegar tarde, então é só esquentar no micro-ondas. Já deixei ligado o micro-ondas também. Deixei um talher tudo separadinho ali também pra você.
E isso, quando ele chegou e ele viu que tinha toda uma preocupação, não foi só a vendas, né? Não foi só a parte que me cabe, né? Então, a mulher tem um pouco isso também de pensar mais. E aí, quando a mãe dele chegou, eu também tinha deixado um docinho pra mãe, com umas flores, que eu sabia que ela gostava. O pai era super cervejeiro, eu deixei um negocinho de cerveja, deixei, assim, toda a energia positiva pra eles. E aí, quando ele chegou, ele se emocionou, porque, assim, ele esperava uma coisa, mas, assim, foi muito além do que ele esperava. Então, quando você olha para um cliente, você fala assim, puxa, ele esperava uma coisa, eu consegui entregar muito além, eu consegui ver. E, assim, eles ficaram muito emocionados. O pai se emocionou, chorou, sabe? Assim, mandou muito obrigado, porque eles foram no outro dia e tal. E toda essa reação eu tenho com meus clientes. É muito engraçado, assim, porque, assim, eu dou tanto o meu máximo, assim, eu falo assim, que talvez ainda eu queria ser melhor ainda, só que, assim, eu tenho minhas limitações, mas, assim, eu já sei que não daria pra eu ser mais do que aquilo. Então, assim, todas as obras que eu entrego, eu sei que eu não poderia ser mais do que aquilo. Então, assim, eu entreguei mais do que eu poderia. Eu cheguei na minha excelência. Então, eu durmo tranquila. E toda a reação dos meus clientes é, Karina, eu não acredito, sabe? Assim, e eles se encontram. Eu deixo eu tenho capacidade de entrar no seu Instagram, pegar a foto mais bonita do seu Instagram, pôr no porta-retrato e deixar lá, sabe? E aí você olha e você fala, meu lar, tem tão uma foto. É muito engraçado, porque o cliente chega assim, nossa, tem tão uma foto minha, nossa, eu amo essa foto, sabe? Assim, e a gente sabe qual a foto que o cliente mais gosta, né? Nossa, Karina, sabe? Assim, e assim, sempre, então ele vê que vale, meu preço vale, sabe? Quando você fala assim, eu não tenho dó de cobrar do meu cliente, porque eu valho aquilo que eu cobro, sabe? Muito bom, assim. Muito bom, que legal, que história excepcional, Karina. E isso traz, como você falou, um sentimento de, poxa, eu tô realmente fazendo um investimento que vale a pena, porque não tem nada pior do que você pagar e achar aquele serviço vale menos do que você pagou, pelo contrário, né? O sentimento bom é aquele que você paga, você fala, nossa, mesmo que seja caro, parece que ficou barato pelo tanto que você entregou. Então, parabéns, né? Realmente é muito inspirador para mim e eu tenho certeza que é muito inspirador para as pessoas que estão nos assistindo. Karina, estamos chegando ao final do nosso bate-papo e eu gostaria de pedir para você, né, falar sobre como é que as pessoas te encontram nas redes sociais, como é que elas entram em contato com você e para aquelas que querem adquirir o e-book, aonde é que elas vão encontrar esse e-book? Eu sempre tô no Instagram, né? Voltando pro YouTube agora. Chama Karina Fagundes Oficial. Você vai encontrar alguns tabefes lá, porque eu falo que pra gente crescer dói. Mas é sempre com muito amor. São dicas boas, dicas simples, dicas baratas. Porque eu sou muito consciente, né? Eu não gosto do desperdício e de rasgar dinheiro e de se endividar, que é um problema muito sério no Brasil, né? Então, vocês vão me encontrar lá. E também... que mais você perguntou? Sobre o e-book. Onde sobre é que eles acham? Vai estar no meu Instagram também. Dia 5/9 agora, dia 5/9, que inclusive faz 10 anos que eu casei. Então, dia 5/9, muita coincidência, a gente vai lançar os 2 e-books. Eles não são caros, tá, gente? É menos que uma pizza. Quanto tá uma pizza hoje, Maurício? Uns R$60. Então, ele é R$49,90. E se você levar os 2, cada um R$49,90, se levar os 2, R$89,90. Por quê? Porque é pra todo mundo, gente. É pra todo mundo, pra gente melhorar o Brasil, né? E é uma pizza, eu não sei o preço, porque meu marido que paga agora, né? É provedor, então não sei preço de nada. Realmente subiram os preços das pizzas, então, mas mesmo assim ainda tá barato, né? Perto do e-book que você falou, o e-book tá praticamente de graça, né? E vai muito de encontro àquilo que eu falei, né? Tenho certeza que ali tem conhecimentos que podem mudar a vida das pessoas, né? Principalmente sabendo a pessoa que você é. Então eu tenho certeza que, assim, esse valor tá de graça, né? Sim. Sinceramente.
E, Karina, deixa uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo, uma mensagem que eventualmente pode inspirar, pode instruir. O que você diria, né, para as pessoas que querem se destacar na vida, assim como você hoje é destaque, né, na sua profissão, na sua casa, no seu lar? Eu penso que a gente tem que aprender o tempo todo. O tempo todo a gente tem que aprender. E Deus deixou várias pessoas boas, né, no mundo para nos inspirar, para nos ajudar. A gente tem que ser humilde para entender que a gente não sabe tudo e que a gente precisa das pessoas. A gente tem que saber o meio que a gente tá. Então, a gente tem que ir se limpando e se blindando e blindando as pessoas que a gente ama dos meios que não são bons. Então, para você ser uma pessoa boa, você tem que estar perto de gente boa, você tem que querer ser bom. Então, eu falo assim, eu brinco que a gente tem que fingir até a gente ser. Então, Karina, eu não sou organizada, mas você vai fingir até você ser. Karina, eu não sou uma boa pessoa, mas você vai fingir até você ser. Karina, eu não sou uma boa esposa. Karina, eu não consigo, mas você vai fingir até você conseguir. E é isso que eu prego, assim, na vida, que a gente tem que ser humilde, a gente tem que ter as melhores pessoas ao nosso lado e a gente tem que ser a melhor pessoa que a gente consegue ser. A melhor pessoa. Talvez você não seja tão bom, mas só de você saber que você tá sendo o melhor que você pode ser, já tá ótimo. E nunca deixar Deus... Nunca deixar. Nunca, nunca, nunca. Karina, é muito difícil. A fé, não sei o quê. Acontecem muitas coisas ruins. Realmente acontece, mas... Se você tiver Deus... Se Deus for a primeira coisa que você vai fazer na sua vida, todos os dias, você já tá meio caminho andado. Porque com Deus, a gente erra menos. É muito engraçado, porque quando você tem Deus como sua referência... É como se você tivesse um pai ali um tempo todo com você, te instruindo, assim. Então, ele tá aqui, aí você tá no caminho. Às vezes você vai até errar, mas ele vai te voltar pro caminho. Então, é isso. Deus, eu falo que é a nossa coluna. Então, quando você deixa Deus de lado, você erra muito mais. É impressionante. Porque Deus, ele te encaminha como um pai mesmo. Então, é isso. Eu espero que vocês estejam bem e que isso sirva para alguma coisa. Com certeza, eu não tenho sombra de dúvida que vai servir para muitas coisas. Karina, gostaria de agradecer você por ter aceitado o nosso convite. Que bate-papo excepcional, tenho certeza que vai ajudar muitas e muitas pessoas a ter uma casa mais organizada, a se inspirar na sua história para ter uma vida profissional alavancada, melhor. E, mais do que isso, ser um ser humano melhor. Muito obrigado por ter participado do nosso bate-papo. E, pessoal, para você que está nos assistindo, não deixe de curtir o nosso canal, compartilhar esse conteúdo e siga-nos nas nossas redes sociais. Até a próxima e fiquem com Deus.